Olá, turma. Meu nome é Guilherme Paiva. Nós vamos falar de uma estrutura extremamente importante para todas as obras de engenharia, que são as fundações. Muitas vezes a gente nos deparamos, né, com prédios lindos, pontes e viadutos muito bem arquitetados, mas é interessante falar de uma estrutura que fica sempre escura à nossa visão. Raramente a gente consegue visualizar a beleza de uma fundação da obra, que é a primeira parte, o primeiro passo de qualquer trabalho que a gente vai fazer na engenharia. Começando da escavação, do domínio do terreno, do domínio da situação do solo, até a efetiva construção da estrutura que irá suportar a nossa construção, a nossa edificação. E como base para essa estrutura, nós temos a NBR 6122. Essa NBR, ela estabelece requisitos para as fundações, né? A gente encontra termo, definições e rica fonte de consulta para o dimensionamento e investigação das nossas fundações. É importante dizer aqui que é uma norma de referência que nós temos extrema tranquilidade para poder dimensionar a fundação da maneira que a gente quiser. Nós temos liberdade, até o compromisso de fazer isso com os nossos futuros clientes. Mas a segurança é extremamente importante. Quando ela diz que ela define parâmetros de segurança para o projeto, são parâmetros que devem ser considerados para a construção das nossas fundações, principalmente no dimensionamento. E também demonstra procedimentos executivos para a elaboração dos mais diversos tipos de fundação. Tem uma ilustração aqui muito bacana que demonstra alguns tipos de fundação, começando da fundação mais rasa, que é uma sapata, fundações para prédios menores, e uma fundação mais profunda, né, escavada com utilização de grandes equipamentos. Cada tipo de fundação tem uma particularidade, cada tipo de fundação tem um dimensionamento diferente, dependendo da altura do prédio, do suporte e regulação do solo. Fundação superficial, pela nossa norma 6122, ela pode ser rasa ou direta, porque a carga da nossa edificação é transmitida pela base da fundação e diretamente ao solo. E quando falamos de fundação profunda, é quando, além da transmissão pela ponta, que é uma transmissão menor, nós temos também transmissão da carga da nossa estrutura, da nossa edificação, pelo atrito lateral das estacas. Podemos falar também rapidamente de um pré-dimensionamento, né? A gente tem fundações rasas, né? Radieira, sapata aqui, por exemplo, para estruturas de menor porte, estruturas de menor solicitações de carga. E temos aqui as estacas e os tubulões, né? Que são estruturas mais profundas, que têm a característica de transmissão de carga, para prédios, né, de maior destaque e também para estruturas de maior porte. O início é só esse, até o próximo bloco dessa aula. Muito obrigado. Olá, turma. Mais uma vez com vocês agora nesse segundo bloco da nossa primeira web aula. Vamos falar agora um pouco de projeto de fundação. O importante é saber que quanto mais rico em detalhes o conhecimento sobre o nosso solo, quanto mais informações sobre o nosso projeto nós obtermos, mais segura e mais econômica serão nossas fundações. Então, assim, a gente precisa fazer algumas investigações geológicas, geotécnicas, para a definição da melhor fundação. E, às vezes, nem sempre o cliente está disposto a investir na fundação, por ser uma coisa que ele não enxerga ainda. Então, os principais fatores de projeto que nós temos que considerar no momento do dimensionamento é a profundidade da fundação, a influência ou não do nível de água, né, que é de extrema importância. A água ela influi uma modificação de resistência muito grande do solo. Temos também que pensar na forma e no tamanho do elemento da fundação
em outras influências externas, tal como prédios laterais, algum bulbo de pressão, alguma represa, alguma construção lateral. E também o tipo de carregamento que nós vamos ter nessa determinada fundação. Se é um carregamento concentrado, se ele é variável, se é um carregamento distribuído, depende do tipo de carga, né? O método para capacidade de carga, nós temos métodos teóricos, métodos semi-empíricos e a prova de carga. Relacionando a prova de carga especificamente, a gente utiliza de uma estrutura, né, um macaco hidráulico às vezes, para poder fazer um carregamento similar àquele que nós temos na edificação que nós vamos construir. Os fatores, né, para determinação desse projeto, eu preciso saber o posicionamento do nível de água, do subsolo, até para definir se é possível ou não escavar esse meu tipo de fundação. Às vezes eu tenho uma fundação econômica, mas que executivamente ela é difícil de fazer, por causa de um tubulão. Às vezes eu tenho uma obra que pede para fazer o tubulão, mas como eu tenho influência de água, eu preciso fazer uma escavação, o solo não vai apresentar suporte para que eu faça aquela escavação, então eu tenho que partir para outro tipo de escavação ou utilizar uma técnica de ar comprimido no tubulão. Influência externa, né? Às vezes eu estou fazendo uma obra em locais onde eu tenho prédios laterais e aí eu preciso fazer contenções para poder fazer a fundação desses prédios. E também o recalque admissível, a estrutura do elemento de fundação, para saber o quanto esse meu prédio pode movimentar depois da efetiva aplicação da carga. Em caso de fundações profundas, eu tenho também alguns métodos, também chamando atenção aqui para a prova de carga, porque a prova de carga é um exemplo prático com a utilização de macacos hidráulicos, que dá para a gente uma colocação bastante interessante, né? E no tubulão também eu tenho os métodos teóricos, com base em cálculos e geometrias, e o método semi-empírico. Até a próxima aula. Muito obrigado. Olá, gente, mais uma vez aqui agora para o nosso último bloco dessa primeira aula. Vamos falar agora da caracterização dos solos. De acordo com a granulometria do solo, nós temos 3 tipos de elementos predominantes, né? De partículas. A partícula de areia, que é a mais grossa do solo, a partícula de argila, que é a mais fina do solo, e nesse meio termo a gente tem a partícula de silt. Cada um desses tipos de solo, né, os solos arenosos, tem características diferentes dos solos argilosos, e os siltosos também têm estruturas e características diferentes dos outros tipos de solo. Solos arenosos eles tendem a sofrer recalques menores, mas em prazos também menores. E solos argilosos tendem a sofrer recalques maiores também num prazo maior. E para isso, para a gente definir corretamente a fundação, nós precisamos saber as características desse solo. E um elemento extremamente importante e simples para a determinação inicial do nosso tipo de solo é o triângulo textural. Nós podemos ver aqui, ó, o triângulo textural ele tem a área argilosa, a área arenosa e a área siltosa. E aí, depois de fazer um ensaio de caracterização do solo, por peneiramento e depois por sedimentação, nós vamos obter aqui as porcentagens de cada fração do solo, né? Fração silt, fração argila e fração areia. E colocando essas frações do solo nesse triângulo textural, nós temos então se o solo é argiloso, arenoso, ou as misturas dele, né? Franco-siltosa, franco-arenosa, ou areno-siltosa e etc. Diversas configurações. É importante a gente falar de recalque, né? Toda estrutura ela está sujeita a recalque e ela vai recalcar. A carga, assim que a gente coloca no solo, ela vai sofrer recalque. E como eu disse, quanto mais argiloso o solo, maior será o recalque. Mas em contrapartida, ele ocorrerá em maior tempo. Em compensação, nos solos arenosos, nós vamos ter recalques imediatos, mas que vão ocorrer com magnitude menor. E aqui, ó, o interessante dizer também é que
Quando o recalque acontece numa fundação em dois, né, na mesma magnitude, em todas as suas fundações, esse recalque é um recalque uniforme, que não atrapalha sobremaneira nossas fundações. Nós temos que dimensionar para isso, temos que esperar esse recalque. Agora, quando ocorre um recalque diferencial, ou seja, um lado da fundação recalca mais do que o outro, aí nós temos um problema, nós vamos ter torção da estrutura, nós vamos ter trincas que são horríveis, né, terríveis para as nossas estruturas. Também depende, né, o recalque depende da interação solo-estrutura, né, se a carga vai ser uma carga distribuída ou se vai ser uma carga mais concentrada. E aqui nós temos dois exemplos, né, de recalque uniforme, né, estrutura rígida e estrutura que não apresenta a rigidez. Interação solo-estrutura também, né, como é que esse solo vai, que essa estrutura vai transmitir a sua carga para o solo, e aí o recalque vai ser diferencial conforme esses parâmetros. Muito obrigado por essa primeira web aula, até a próxima aula. Em Santos, no litoral de São Paulo, a tecnologia teve que ser usada para compensar erros de engenharia. Quem conta é Fabiana Faria. É fácil notar a inclinação de 1, 2, 3, quase 100 prédios ao longo da Orla Santista. Viraram até atração. Segundo o levantamento da prefeitura, nós temos aqui aproximadamente 98 prédios tortos. Os turistas acham curioso, mas será que morariam lá? Acho que não, viu? Segundo os especialistas, nenhum desses prédios corre risco de cair. O problema maior está no visual, na desvalorização dos imóveis. Os moradores foram obrigados a dar um jeitinho para equilibrar tudo dentro dos apartamentos. Os prédios ficaram tortos por dois motivos. O primeiro, para economizar, as construtoras faziam alicerces sem a profundidade necessária. O segundo é que o solo de Santos tem 12 metros de areia, 18 de argila e mais 25 de areia. Para não ter problemas, precisariam de uma fundação de 55 metros. O edifício Núncio Malzone, por exemplo, tinha alicerces de só 1,5 metro de profundidade. Não demorou muito para começar a inclinar. Engenheiros entraram em campo de novo, desta vez para botar o prédio no prumo. Mais de 60 macacos hidráulicos foram erguendo a construção de quase 6.000 toneladas aos poucos, até que 56 dias depois, missão cumprida. 55 metros de altura, tinha 1,70 m mais ou menos de sombra. Isso é, você olhando para cima, você tinha uma sombra de 1,70 m. E agora não tem mais? Agora não tem mais. Dona Marcília foi uma das que mais comemoraram o sucesso da obra. O meu terraço, que é maravilhoso, ficava mais olhando o prédio da frente, entendeste? Porque um pedaço dele batia com o prédio da frente. E agora, como ele verticalizou, então está com o terraço completamente para o mar. E agora ficou melhor ainda, né? Graças a Deus.